Olá, território obscuro. O relato a seguir me foi contado por um velho amigo que passou alguns anos comigo fazendo Senai aqui em São Paulo. E segundo ele, aconteceu com seu avô por volta de 1973 no interior de Sergipe, nos arredores de uma cidade chamada Umbaúba. Seu Damião era natural do estado de Sergipe, mas não daquela região de Mata Atlântica, e sim mais ao norte. O homem tinha sofrido bastante na vida, e em certo momento resolvera que viver da terra naquela região de agreste não era muito bom. Juntou suas coisas, que não eram muitas, e partiu para a capital, Aracaju, atrás de trabalho. Acontece que naqueles tempos a capital também não oferecia muitas possibilidades. Então ele fazia um pouco de tudo: ajudante de pedreiro, pintor, limpeza e qualquer coisa que pudesse gerar um dinheirinho. Conseguiu juntar alguma grana algum tempo depois e resolveu investir numa carroça e uma mula. Comprou mercadorias, coisas das mais diversas, alimentos, tecidos, calçados, ferramentas e bugigangas que ele achava que poderiam render um bom dinheiro. E assim fez a sua vida. Passou a ser caixeiro viajante. Alguns anos depois, já bem experiente, resolveu bater as terras ao sul do estado. Naquela região, nada lembrava o local onde tinha nascido e vivido a maior parte da sua vida. Nada de secura e terra infértil. Por ali, as estradas eram cercadas por matas densas. Tudo era mais verde e, por assim dizer, mais agradável e esperançoso. Seu Damião tinha certeza que naquela região faria muitos bons negócios. E lá ia ele, um final de tarde, em direção ao povoado. O ruim é que estava escurecendo rapidamente, e ele não sabia quantas léguas ainda faltavam para chegar lá. Então resolveu parar um pouco. Pegou a lanterna a querosene, acendeu e a pendurou na carroça um pouco acima da sua cabeça, num local destinado exatamente para isto. A lanterna não iluminava muito bem a estrada, mas o suficiente para ele se manter no meio da estrada. De qualquer forma, ele estava apenas se precavendo, pois ainda era final de tarde, e pelo menos durante a próxima meia hora ainda daria para ver bem. Apesar que, naquela estrada que atravessava a mata, a sensação de penumbra era evidente. Subiu na carroça, puxou uma palha e um pequeno pedaço de fumo de corda do bolso da camisa e, com a ajuda de um pequeno canivete, fez um cigarro de palha. Deu uma boa tragada, olhou para a frente, para a estrada, tocou a mula e seguiu seu caminho. Rapidamente se absorveu nos pensamentos de que bons negócios o aguardavam no vilarejo à frente. O tempo passou e nada de avistar o vilarejo. A noite já ia alta e já estava achando que seria melhor parar, se acomodar por ali mesmo e seguir viagem no dia seguinte. Mas de súbito ouviu algo que vinha no meio das árvores. Um choro bem baixo de criança. Parou e aguçou melhor os ouvidos. Sim, sem dúvidas, era um choro de criança ou algo bem similar. E ele pensou: será que tem alguma casa logo ali do meio daquela mata? Um bom café a esta hora seria muito bem-vindo. Se viesse junto com um delicioso cuscuz feito na hora, seria melhor ainda. Seu Damião já estava cansado
daquelas velhas bolachas duras e secas que trazia para suas viagens. Era a melhor opção para quem ganhava a vida nas pequenas e solitárias estradas que lhe levavam aos mais diversos e distantes vilarejos do estado. Eram mais práticas, mas nem de longe a melhor refeição. Pegou o lampião e posicionou na direção da mata. Logo avistou uma pequena trilha. Com certeza, esta trilha levaria à casa de onde ouvia o choro da criança. Desceu da carroça, acariciou a mula, amarrou a uma árvore e entrou na trilha. E a certa altura, notou que o choro da criança havia cessado. Avançou em busca de alguma luminosidade que apontasse a tal casa. Mas nada. Parou, apurou novamente os ouvidos, e o que notou dessa vez foi um barulho de água corrente. Provavelmente um rio por perto. E ele estava certo. O final da trilha dava para uma curva de rio, e na curva formava-se uma pequena praia. Notou que havia alguém ali acocorado, de costas para ele. Chegou mais perto e de repente viu bem. Era uma criatura mais ou menos do tamanho de um bezerro, pelos escuros, orelhas pontudas, e parecia estar comendo alguma coisa. Movida por algum ruído ou pela luz do lampião, a criatura se voltou, olhando em direção ao seu Damião. Tinha um focinho comprido, dentes salientes e pontiagudos, e olhos que lhe dão um aspecto feroz num amarelo bem forte. A criatura, surpresa com a presença daquele homem ali, a poucos metros dele, levantou-se de um salto, ficando totalmente de frente e amparado apenas pelas patas traseiras. Tinha garras enormes e ainda segurava tripas nas suas mãos. O focinho todo sujo de sangue. Mostrou os dentes e rosnou ameaçadoramente em direção ao seu Damião. Seu Damião já não era mais aquele rapaz inocente que havia vindo do agreste. Agora já era um homem vivido e experiente, que já havia visto muita coisa na vida. Tudo bem, certamente nada como aquilo, mas coisas estranhas, e seu trabalho não lhe permitia andar por aí sem proteção. Pois o que mais tem perdido por este mundo afora são pessoas tentando lhe fazer o mal. Ainda mais para um comerciante viajante com uma carroça cheia de mercadorias e algum dinheiro no bolso. Ele tinha uma bela espingarda que havia adquirido com um fazendeiro tempos atrás em troca de algumas ferramentas, mas havia deixado na carroça, e na cintura um revólver 38 carregado, sempre pronto para alguma emergência. E com certeza aquela situação era uma emergência. Com a lanterna sempre levantada, sacou da arma do mesmo momento em que a fera vinha em sua direção, e sem titubear, efetuou 2 disparos em direção à besta. A distância era pequena e ele não errou. Garante que acertou os 2 tiros. A fera se virou, dando um berro animalesco. Se lançou ao rio, sendo levada pela correnteza. O homem ficou estático por um momento, tentando se recuperar do susto. Então caminhou até o local onde a fera estava acocorada, se alimentando. Iluminou melhor o local e pôde notar os restos de uma pequena cabra. O animal com o ventre todo estraçalhado, com um pedaço das vísceras espalhadas pelo chão. Por um momento ele havia pensado no pior. Se recompôs e voltou em passos largos pela mesma trilha que havia chegado. Sempre com a lanterna numa mão e a arma na outra. Chegou na carroça, olhou em volta, pendurou a lanterna e seguiu viagem. Rédeas numa mão e arma na outra. Chegou no vilarejo ao amanhecer do dia. Guardou todos os acontecimentos da noite anterior consigo. Passou alguns dias no vilarejo. Fez bons negócios por lá. E no seu último dia, quando se preparava para partir,
chegou a notícia que um pescador que habitava sozinho um casebre nas cercanias da vila havia sido encontrado morto rio abaixo com 2 tiros no peito. Seu Damião soube nesta hora que havia feito bem em guardar o acontecido para si, pois o que pensariam aquelas pessoas sobre uma pessoa estranha que contaram uma história estranha sobre um encontro com um suposto lobisomem, e dias depois aparecesse um morador da vila, por mais recluso que fosse, baleado no peito. Subiu na sua carroça, se despediu dos mais próximos e seguiu o caminho para o próximo vilarejo. Somente anos depois, ele contou essa história para sua família numa roda de calças, lá em Aracaju. Bom, essa história que esse amigo me contava sobre seu avô. Parece ser verdade, não tem o porquê ele inventar uma história desse tipo. Era uma pessoa de confiança. Bom, obrigado por contar em seu canal. Aí galera, vamos aí a um segundo relato. Olá a todos do canal. O relato que venho contar aqui realmente aconteceu, foi bem real. Aconteceu comigo entre os anos de 2003 e 2004. Eu tinha apenas 9 anos e foi quando eu vivi uma das noites mais assustadoras da minha vida. Eu morava com meus avós e minha tia em um sítio isolado no distrito de Humildes, em Feira de Santana, na Bahia. Era um lugar tranquilo durante o dia, mas à noite o breu da mata parecia esconder segredos que ninguém queria descobrir. Naquela noite, tudo começou de forma estranha. Já era tarde, mas estávamos todos acordados dentro de casa. Eu tinha alguns cachorros, os melhores vigias do sítio, e entre eles, um filhote. Foi ele quem deu o primeiro aviso. Começou a chorar de um jeito desesperado, como se algo muito ruim tivesse acontecido. Saí para ver e o encontrei tremendo, com uma mordida profunda no corpo. O mais estranho era o cheiro que vinha do ferimento, um odor forte, parecido com álcool, mas ao mesmo tempo diferente de tudo que eu conhecia. Corri com ele no colo para dentro de casa. Tranquei todas as portas e janelas, e o silêncio durou pouco. Minutos depois, os cães começaram a latir com fúria, como se estivessem enfrentando algo terrível. Era uma mistura de rosnados, uivos e som de luta. Mas foi quando ouvimos os arranhões na porta da sala que o medo realmente tomou conta. Aquela porta era alta, impossível de ser alcançada por um cachorro comum. Mas o que quer que estivesse lá de fora arranhava com força, como se quisesse arrebentar tudo e entrar. O som era horrível. Meu coração batia tão rápido que parecia querer escapar do meu peito. E foi quando o barulho cessou por um momento. Tomei coragem e olhei pelo buraco da fechadura. E o que vi, eu nunca vou mais me esquecer. Uma criatura enorme, negra como a noite, peluda, com orelhas grandes e postura ameaçadora. Com certeza era um lobisomem. Não tem outra explicação. Meus avós também olharam e confirmaram, pálidos e em choque. Aquela coisa não era deste mundo, não. Os cães atacaram de novo, um novo confronto. E mais uma vez, o monstro voltou à porta, arranhando com mais fúria e força ainda. Meu avô, tremendo, pegou uma vassoura e bateu com força na porta, tentando espantar o bicho. E parece que funcionou. O que ouvimos em seguida foi o som de algo pesado correndo. Os passos eram tão fortes que lembravam cascos de cavalo batendo contra a terra. A criatura desapareceu na escuridão. E na manhã seguinte, a cena era de tristeza. Um dos nossos cachorros, um grandão valente, foi encontrado morto. O outro estava todo machucado, quase sem forças. Sobreviveu por pouco. E não fomos os únicos.
Vizinhos comentaram que também viram algo estranho naquela noite. Muitos perderam seus cães. Um deles contou que chegou a dar de cara com um lobisomem e correu o mais rápido que pôde. A criatura o perseguiu, mas ele conseguiu escapar com vida. Até hoje, quando lembro daquela noite, meus olhos se enchem d'água. Não sei o que era exatamente aquela criatura. Só sei que não era um animal comum. E era o que os antigos chamam de lobisomem. E eu vi com meus próprios olhos. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá, terror obscuro. Esse relato que eu vou contar é direto do interior do Ceará. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi mais de uma pessoa dizer que o Ceará é o estado onde mais se escutam relatos de lobisomem. Se é verdade, não sei, mas eu já escutei isso algumas vezes. Bem, esse relato é do começo dos anos 2000, quando eu era criança. Mas a história é de antes dessa data. Tinha um senhor que há muitos anos morava sozinho. Mas ele nem sempre morou sozinho. Mas no passado, ele morava com as irmãs e com seus pais. E apesar de ser o único filho homem, não teve aquela história de ser o sétimo filho. Ele foi o terceiro ou quarto filho. Só que quando ele nasceu, foi justamente no dia que sua irmã mais velha menstruou pela primeira vez. Pelas bandas de lá, havia a ideia de que dava azar uma criança nascer no mesmo dia em que uma adolescente que morasse na mesma casa e fosse da mesma família menstruasse pela primeira vez. Só que por ser relativamente raro alguém nascer no mesmo dia em que uma moça virasse mocinha pela primeira vez, ninguém ligava. Quando esse menino foi crescendo, ele sempre ficava estranho ao anoitecer. Não importava se estava com lua cheia ou não. Ele só se transformava, não no sentido literal, e sim no sentido de ficar mais na dele. E ficava mais quieto. Mas começou a ficar mais estranho quando ficou mais velho. Já adulto, ele trabalhava cuidando de chácaras, fazendas, coisas com animais. E sempre que ficava de lua cheia, alguns animais do lugar onde ele trabalhava sumiam. E ninguém sabia os que tinha matado. Sempre colocavam culpa em raposas. Sim, tem raposas no Ceará. Só que isso só acontecia nos lugares onde esse cara trabalhava. Nas outras chácaras, isso não acontecia tanto. Até que o pessoal começou a demiti-lo, já que passaram a suspeitar que ele estava matando e vendendo os animais para ganhar dinheiro por fora. Como ele não conseguia mais emprego em lugar nenhum, por ter ficado mal falado na cidade, acabou sumindo por uns bons anos. Sua família também foi embora, já que, sem ele para culpar, a culpa recaía sobre eles. Principalmente em cima da irmã, que é mais velha, levava a culpa pelo irmão, já que para algumas pessoas da região, o comportamento do irmão era culpa dela. Mesmo sem fazer sentido algum essa acusação. Mas quando ele já estava perto dos 40 anos, voltou. E com ele voltando, os animais da região começaram a desaparecer nas luas cheias. Só que, depois de um certo período, não parou só nos animais, já que as chácaras estavam sem bichos e por algum motivo passaram a ser atacadas. Portas quebradas, telhas arrancadas, cercas destruídas e etc. Até que chegou uma época em que o pessoal começou a matar animais em dias de lua cheia e os pendurava em cordas do lado de fora de casa. Os mais velhos diziam que se ouviam apenas os grunhidos e uivos e que o barulho parecia a junção de uns 10 cavalos correndo ao mesmo tempo, com as pancadas de patas no chão. Isso continuou por muito tempo e virou até costume
todo mundo ficar dentro de casa das 6 ou 7 da noite até as 5 da manhã, sem fazer um pio, porque tinha medo de que o bicho escutasse e preferisse um pouquinho de carne humana. Só que, um dia, já mais perto dos anos 2000, encontraram o corpo do cara perto de um sítio. Ele já estava velho, devia estar por volta dos 70 anos, e estava no chão, todo nu. Na época, alguns disseram que ligaram para a polícia para levar o corpo para fazer autópsia, e outros dizem que, por sempre suspeitarem dele, resolveram fazer a autópsia ali mesmo. Mas o consenso era que, quando abriram, tinha uma galinha inteira dentro da barriga dele, com penas e tudo. Não sabem se morreu de velhice ou se voltou ao normal mais rápido que o comum e sufocou com a galinha. Mas depois que esse senhor morreu, pararam de escutar uivos, corridas de animais e tudo mais que acontecia. Bom, esse é o relato que a gente escutava por aqui. Os mais velhos juram de pé junto que é verdade. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.